E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Estevão Oliveira e esse canal é dedicado para aquelas pessoas que querem se desenvolver na doutrina cristã, na vida devocional e na vida cristã também. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação quando tiver um vídeo novo aqui do canal e vamos junto nesse barco seguindo atrás de Jesus, seguindo os passos de Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que muitos cristãos fazem, até mesmo alguns que já têm um tempo de caminhada, que é: por que os cristãos jejuam? Quais são os motivos bíblicos? O que está na Bíblia pelo que a gente pode jejuar, né? Pelo que a gente pode estar jejuando? Porque a gente vê que hoje em dia o jejum é uma prática espiritual, uma disciplina espiritual banalizada, assim. Ou as pessoas não a praticam, ou as pessoas não dão valor, ou as pessoas fazem de qualquer jeito, tipo, vamos jejuar por essa causa. Mas será que a Bíblia realmente está dando uma base para que a gente jejue por essa causa específica? Então nesse vídeo nós vamos responder essa pergunta e nesse vídeo eu trago para vocês 7 tipos de jejuns bíblicos em que a gente pode fazer, beleza? Então o primeiro tipo de jejum bíblico que a gente pode fazer é o jejum para experimentarmos mais o poder de Deus no ministério pessoal. E a gente vê um exemplo disso em Mateus 17, 21, onde a gente pode ver os discípulos tentando expulsar o demônio de um menino, né? E Jesus vem perto deles porque eles não conseguiram fazer isso. E ele fala assim: olha, esse demônio só sai com jejum e oração. Outro exemplo que a gente vê é Mateus 11, 18, no ministério de João Batista, que a gente vê que o ministério dele era completamente fundamentado e regado num estilo de vida jejuador. Esse era o tipo de vida que João Batista tinha. Ele tinha um estilo de vida de jejum e com certeza isso está muito intrinsecamente ligado ao poder que ele tinha e à autoridade que ele tinha na pregação do evangelho e na ministração sobre as pessoas, né? Outro exemplo que a gente tem também, que a gente pode ver em 2 Coríntios 6, 4 e 5, 2 Coríntios 11, 23 e 27, Atos 9 e 9, é o ministério do apóstolo Paulo, né? Que a gente vê que ele sempre jejuava e orava para tomar decisões importantes, e também a gente vê que ele jejuava simplesmente para que Deus o capacitasse a cumprir aquilo que Deus tinha chamado ele a fazer. Então, se você tem um chamado ministerial por Deus, que ele te chamou para fazer, ore e jejue para que Deus te dê mais graça e poder e autoridade para fazer aquilo que você tem que fazer. O segundo tipo de jejum bíblico que a gente pode fazer é o jejum para direcionamento. A gente vê muito no Novo Testamento os cristãos do primeiro século fazendo isso, né? Um dos exemplos é Atos 13, 1 ao 2, onde os líderes da igreja de Antioquia estavam orando e jejuando por direcionamento. Então o Espírito Santo direciona eles a estar separando Barnabé e Paulo para uma viagem missionária, para espalhar o evangelho para as nações que tinham ali ao redor da igreja. Outro exemplo também é Atos 14, 23, aonde também Paulo e a sua equipe jejuam para selecionar e comissionar os presbíteros das novas igrejas de Listra, Icônio e Antioquia. Então, se você está precisando de um direcionamento por Deus, ou seu ministério tem que ser direcionado por algo, orem e jejuem para que vocês ouçam a voz de Deus naquilo que vocês têm que fazer. O terceiro tipo de jejum bíblico que nós podemos praticar é o jejum para o cumprimento das promessas de Deus. Um dos exemplos que a gente pode ver isso é em Daniel 9:3, que Daniel ele orou e jejuou para que Deus cumprisse as suas promessas dadas primeiramente ao profeta Jeremias, para que o povo fosse liberto do cativeiro, né? Então Daniel orou e jejuou para que Deus cumprisse essas promessas e libertasse o povo do cativeiro, e como resultado disso Deus liberou realmente o povo do cativeiro e ainda mais deu revelações para Daniel dos últimos dias, no final dos tempos, antes da volta de Jesus. Outro exemplo que a gente pode ver é em Neemias 1, do 1 ao 11, o capítulo 9 também, do 32 ao 38, que Neemias, ele semelhantemente a Daniel, ele orou, jejuou, ele buscou a Deus, chorou e confessou os pecados de Israel diante do povo para que Deus também libertasse eles do cativeiro.
né, que eles estavam vivendo do rei da Pérsia. E como resultado disso, o rei da Pérsia liberou eles para estar voltando a Jerusalém para reconstruir a Jerusalém, né? As muralhas, o templo e também a sociedade. Outro exemplo que a gente pode ver em Lucas 2, do 36 ao 38, é a profetisa Ana, que serviu a Deus com oração e jejum por 60 anos, cara, para que Deus liberasse as suas promessas, né? E para que Deus fizesse a vontade dele, através tanto da vida dela como também do povo. Outro exemplo também que a gente pode ver é na vida de Paulo, que habitualmente jejuava para que Deus liberasse as suas promessas sobre o ministério e também sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Isso a gente pode ver em 2 Coríntios 6:5, 2 Coríntios 11:27, Atos 9:15, Atos 22:21, Atos 26:17-18. O quarto tipo de jejum que a gente pode fazer é o jejum para interromper uma crise. Um exemplo desse jejum nós vemos no livro de Joel, em que convocou uma Assembleia Nacional do povo de Israel para orar e jejuar para que Deus interrompesse os juízos e as crises que eles estavam vivendo naquela época, né? A gente pode ver isso em Joel, o capítulo 1, 13 e 14, e o capítulo 2, do 12 ao 15. Outro exemplo também que a gente vê na Bíblia é no livro de Jonas, em que Jonas é chamado por Deus para anunciar o evangelho e para que o povo se arrependesse, né? O povo de Nínive se arrependesse dos seus pecados. E o que o povo de Nínive faz? Se arrepende, jejua, todo mundo jejua, até os animais, e Deus ele interrompe o juízo que ele ia liberar sobre a cidade, né? E muda as coisas lá. Isso a gente vê em Jonas capítulo 3, do versículo 3 ao 10. Outro exemplo que a gente vê é quando Moisés, ele acaba de receber a lei de Deus em cima do monte, ele desce e encontra o povo adorando a ídolos, e Deus fala assim, eu vou destruir esse povo. Então Moisés faz um jejum de 40 dias pelo povo, né? E Deus, no final das contas, acabou poupando o povo de Israel devido à intercessão que Moisés fez para com o povo. O quinto tipo de jejum que a gente pode fazer é o jejum por proteção. Um dos exemplos bíblicos é o de Esdras, quando foi solicitado pelo rei da Pérsia para voltar, para restaurar a sociedade de Israel. Ele não pediu auxílio de guardas nem de soldados para escoltar eles até a cidade, então eles jejuaram para que Deus protegesse eles nesse caminho até voltar para Jerusalém, e Deus protegeu eles. Outro exemplo é no livro de Daniel também, quando o rei Dário ele foi enganado para jogar Daniel dentro da cova dos leões, e Dário se compadece pela vida de Daniel e ele mesmo jejua para que Daniel fosse livre, fosse liberto disso, que Deus fizesse alguma coisa para livrar Daniel, e vocês muito bem sabem que Deus realmente livrou Daniel dos leões. Outro exemplo que a gente vê é no livro de Esther, que Esther convoca o povo de Israel a jejuar por 3 dias por proteção, para que quando ela entrasse na presença do rei, o rei não quisesse matá-la e ela pudesse interceder pelo povo, e o povo jejua, e pela graça de Deus, Deus protege ela e ela consegue interceder e as coisas mudam para o povo de Israel. Então, se você precisa de proteção, jejue para que Deus te proteja. O sexto e penúltimo tipo de jejum que a gente pode fazer com base na Bíblia é o jejum por revelação do plano de Deus para os tempos do fim. Uma coisa que nós sabemos é que o Espírito Santo está levantando mensageiros nesses dias, precursores que terão revelação sobre os tempos do fim e ensinarão a igreja e anunciarão os tempos do fim para a nossa geração. Nós vemos essa promessa em Jeremias 23, do 18 ao 20. Então, se você quer ter mais revelação sobre os tempos do fim e sobre o que Jesus tem preparado para o seu reino aqui na terra, ore e jejue por isso, e Deus pode te dar mais revelação. Um dos exemplos bíblicos que a gente vê disso é o próprio Daniel, que profetizou que nos tempos do fim Deus levantaria pessoas com entendimento profético que ensinariam multidões a respeito disso, né? Isso está em Daniel 11, do 33 ao 35, e o capítulo 12, do versículo 4 ao 10. E também Daniel é um próprio exemplo de alguém que jejuou para que Deus trouxesse revelação para ele das Escrituras a respeito
dos tempos do fim, das coisas antes da volta de Jesus. E Deus responde ele. Daniel jejua pelos 21 dias, então o anjo vem e entrega para ele a revelação. E o sétimo e último jejum bíblico que a gente pode fazer é o jejum por intimidade com Deus, ou também chamado de jejum pelo noivo, ou jejum do noivo. Cara, isso aqui é lindo demais. Jesus, com seus discípulos, ele disse que haveria esse novo tipo de jejum quando ele fosse embora, né? Os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam assim: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Então Jesus responde assim para eles: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Nesse versículo, Jesus ele falou sobre um novo tipo de jejum baseado na intimidade com Deus, baseado nessa faceta de Deus de ser o Deus noivo. Esse jejum ele é muito motivado simplesmente por amar mais a Jesus, pelo nosso desejo de amar mais a Deus. Ao invés da gente orar por um direcionamento, ou por mais poder, ou por proteção, a gente jejua para amar mais a Deus. Se você quer amar mais a Deus, tira um tempo de jejum, jejua por isso e Deus vai te dar mais amor e mais paixão por Jesus, beleza? Gente, então é isso. Esses foram os 7 tipos de jejuns bíblicos. Por que os cristãos jejuam. E se vocês quiserem receber mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e me segue lá no Instagram, porque no Instagram eu também faço posts de conteúdo bíblico pra galera, beleza? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.